apagar o link do... Saudações a todos vocês que estão aí. Uma boa noite a todos nesta segunda-feira, hoje, dia 6 de fevereiro de 2023. Muito obrigado pela sua audiência. A você desejo saúde e alegria, que é muito importante isso aí. Quero agradecer a vocês que estão nos acompanhando hoje pelo YouTube, pelo Facebook. Infelizmente não foi possível transmitir pelo YouTube. Daqui a pouquinho, assim que terminar o nosso podcast, a gente sobe o podcast para o YouTube para ficar gravado aí, né? Como se diz, para até as futuras gerações. Hoje eu recebo o Reginaldo Rodrigues, quero que abra a câmera para mostrar que ele está bem vestido aqui, tá bacana. Reginaldo Rodrigues, eu recebo hoje aqui. Reginaldo é blogueiro, é historiador, é produtor cultural, é ator, é presidente do grupo de teatro, torce pro Cruzeiro, isso é uma coisa boa demais, é locutor, faz matéria jornalística e agora, de 2 anos para cá, se tornou vereador. Boa noite, Reginaldo. Como é que faz para poder fazer isso tudo? Boa noite, Hélio. Boa noite, pessoal do Gazeta. É muito bom estar aqui com vocês. Olha, Hélio, na verdade, a gente foi diminuindo aí durante o tempo aí algumas das funções, né? Presidente do Grupo Teatro, acho que já está 3, 4 anos que é o Pedro que é o presidente. Então a gente foi meio que adaptando isso aí para essa rotina nova agora de vereador, a gente acabar tendo mais tempo para que as coisas de fato aconteçam, né? Então hoje eu posso dizer que de todas essas profissões aí, a minha dedicação vem sendo a da vereança, né, que é uma necessidade que a gente tem das pessoas terem durante o dia todo alguém que possa de fato lutar pelos interesses da sociedade, né? Então você tem que ter tempo. E é meu primeiro mandato, obviamente, isso vem sendo muito importante a gente ter largado, por enquanto, mão de algumas funções para abraçar mais essa questão da vereança. Nós vamos conversar, hoje temos muito assunto para conversar aqui, mas antes eu quero agradecer aqui ao Café Angelândia, que está aqui nos patrocinando. Também quero agradecer ao Shopping Vale Supermercado, que é patrocinador oficial do Gazeta. Shopping Vale Supermercado, gente, é bom demais. Aberto de 7 às 10. Ô, Reginaldo, me conta aqui, você mora em qual bairro? Meu bairro é o Jardim Aeroporto. Já aconteceu de um dia você precisar comprar alguma coisa e falar assim, não tem lugar nenhum aí você lembrar do Shopping Vale, tá, Roberto? Já. É assim que acontece. É assim que acontece. Pessoal de qualquer lugar da cidade, quando precisa comprar alguma coisa, justamente naqueles horários mais complicados, que é um domingo, à tarde, ou então à noite, depois das 8, 9 horas, quem nos socorre é o Shopping Vale Supermercado. Por isso, é um dos melhores supermercados da nossa cidade. Tá certo aí. Quero agradecer, então, o Shopping Vale Supermercado, o Café Angelândia e a você que está nos acompanhando. Reginaldo, me conta uma coisa. Você é natural de Capelinha? Você não é? Eu sei que você é da região rural, talvez. Me conta aí sobre as suas origens. Bom, eu sou natural de Capelinha, eu nasci ali na comunidade do Grilo, não sei se você conhece, fica ali próximo do Galego, Vendinhas. Sou lá da comunidade do Grilo, com muito orgulho, graças a Deus, né, que é um povo que luta muito pelos interesses de produção e tudo, mas também é uma comunidade marcada por essa questão do coletivismo, né? O pessoal lá sempre teve uma associação muito forte, justamente porque os interesses coletivos sobressaíram durante todo esse tempo, e eu acho que esse mosquitinho que picou eu para me ter essa veia também para política, e como você disse, eu participei aí quase 10 anos do Grupo Teatro, então a gente trabalhava com liderança de jovens, né? Veio muito dessa comunidade, daquela origem do povo ali de onde eu vim.
Agora, esse interesse pelo teatro, como é que surgiu isso? Como é que surgiu essa vontade de fazer teatro, de fazer acontecer aqui? Na verdade, antes até do interesse em fazer o teatro propriamente dito, eu tinha um interesse muito grande em participar das coisas coletivas, né? Time de futebol, time de futsal, enfim. Tudo aquilo que era de associação me chamava muita atenção. Só que eu vou dizer para você a verdade, Hélio, quando eu tive a primeira oportunidade de fazer uma apresentação na escola, eu não gostei muito não, sabe? Eu achei que era uma coisa assim, meio que pra gente passar vergonha, não era algo que me chamou muito a atenção, inclusive a professora na época, ela teve até que tirar ponto meu, porque eu não queria participar de jeito nenhum de fazer a apresentação de teatro. Mas conforme ele foi passando os tempos, a gente foi entendendo o quê? Teatro, cara, é a mesma coisa de alguém aí que gosta, por exemplo, de jogar bola. Você gosta de jogar bola num time ruim, sem técnico, sem condição de preparo, enfim, você não vai jogar, por quê? Você vai passar vergonha. A mesma coisa é relacionada à cultura. A cultura, quando ela é bem feita, você consegue, dentro de um teatro, por exemplo, ter a pessoa que gosta, por exemplo, de iluminação, então ela vai trabalhar iluminação. Quem gosta de sonoplastia vai trabalhar com sonoplastia. Quem gosta de construção de cenário trabalha com isso. Quem gosta de maquiagem vai fazer. Quem gosta de figurino vai fazer. Então no teatro você não tem apenas as pessoas que atuam. Eu, por exemplo, no grupo de teatro, eu acho que uma vez eu apresentei um espetáculo de teatro. O restante de tudo foi o quê? Foi produzindo, que é outra coisa que eu gosto muito de fazer, que é produção. Então, era ali uma oportunidade muito grande que a gente tinha. Então, essa questão do gosto pelo teatro, eu tive um desenvolvimento de quê? De observar todas as vertentes que o teatro tinha e todas as possibilidades existentes. Hoje, por exemplo, a gente pode falar que o teatro hoje em Capelinha é uma das atividades que mais chama a atenção do jovem. Por quê? Porque ele sabe que se um dia ele vier a fazer uma apresentação pelo grupo teatro, por exemplo, ele não vai passar vergonha. Muito pelo contrário. Ele apresenta na sexta, ou no sábado, ou no domingo, um espetáculo de teatro. Quando chega na escola, todos os colegas dele estão falando bem dele. O pai dele foi ver ele apresentar, a mãe dele foi ver ele apresentar. Então a gente meio que quebrou esse tabu de que teatro era algo para passar vergonha. Muito pelo contrário hoje. Teatro é uma coisa de desenvolvimento, velho, e isso dá uma capacidade para a pessoa muito grande. Do público que a gente tem, que entrou no grupo teatro, que participou com a gente, eu posso falar com você que 98% teve uma formação superior. Nós temos médicos que estão chegando aqui, passou pelo grupo teatro, nós temos dentistas, enfim, de todas as profissões, professores, todas as profissões, nós temos astrônomo, nós temos engenheiro mecatrônico, entendeu? Que trabalha nas maiores empresas do país. Então, tipo assim, o teatro, ele desenvolve em você não só a habilidade de atuar. Teatro não é atuação cênica só. Aquilo ali é o último pacote que você entrega para o público. Antes daquilo ali, cara, você aprender a lidar com pessoas diferentes. Você imagina quando a gente fazia o festival de teatro, né, que envolvia as escolas. Você tinha aluno do Antônio Lago, tinha aluno do Coronel, tinha aluno do Domingos Pimenta, do Hermina, do Rosarinha, do Colégio Vencer. Todos os públicos você envolvia. E você tinha que saber lidar com cada diferença de público. Quando a gente começou o grupo de teatro, por exemplo, a primeira apresentação que a gente fez, foi 15 pessoas assistindo. Você deve ter ido esse ano no festival, você viu a quantidade de pessoas que deu na apresentação. Isso tudo é o quê? Produção, né? Então é muito bom. Então foram 10 anos. E aí você começou. Como é que surgiu? Foi alguém que te convidou e tal? Porque o Grupo Animarte tem quantos anos? O Animarte hoje deve estar com 13, 14 anos. 13, 14. Acho que é isso. Correto. Então, são 10 anos de caminhada. O Animarte já existia, então? Não. Na verdade é o seguinte, o meu começo foi na Escola Rosarinha, né? A gente tinha lá a professora de história nossa chamada Jalmira e a diretora na época era a Leninha, que hoje é secretária de assistência social. Ah, sim. Então, sempre nas sextas-feiras, a Leninha tinha o costume de fazer algumas movimentações culturais dentro da escola ou esportiva, né? Sempre tinha um encontro dos alunos na sexta-feira. Então, os professores acabavam me chamando para fazer uma apresentação aqui, fazer outra ali. Aí surgiu depois a oportunidade da Preta Vieira. Ela era secretária de cultura, aí ela montou o grupo de teatro, né? Ela chamou um professor lá, na verdade, para dar um curso de teatro. Todo mundo que estava ali teve interesse, aí construiu-se o grupo de teatro, né?
Aí, por exemplo, Fátima Pimenta também foi minha apresentação que eu fiz com ela lá, de um espetáculo de higiene bucal. Aí depois eu trabalhei com Marlene Mendes também, sabe? Então, tipo assim, o meu início mesmo foi na escola. E depois isso foi se transformando. E eu vou falar a verdade com você, Hélio. Eu não gostava de ir em movimento cultural antes de eu começar a me envolver. E hoje eu vejo, tipo assim, que isso aí eu não gostava porque eu tinha um certo preconceito de não entender o quanto que aquilo ali é bom. Então, a partir do momento, cara, que eu comecei a ser produtor de teatro, eu não produzia para quem já gostava de ir. Eu conseguia levar gente que não ia. Por que é a grande sacada do festival de teatro, velho? A grande sacada do festival de teatro é o quê? Nós vamos numa escola aí, selecionamos uma criança ou uma adolescente. O pai dele vai querer vê-lo apresentando. A mãe dele vai querer ver apresentando. A avó. Os irmãos dele. Os amigos. Os primos. Os amigos. E talvez desse público todo aí, se eu trouxesse aqui um espetáculo a nível nacional, nenhum deles iria. Mas para ver o parente ou o amigo, vai. E depois que vai, apaixona, gosta e nunca mais deixa de ir. Entendeu? Então tá sempre presente. Isso chama-se formação de público, velho. Que é o diferencial. Nós envolvemos a comunidade dentro de uma apresentação. Você está lá vendo um espetáculo de teatro, quando os meninos sentam lá, por exemplo, a cadeira que está sentando é da avó dele. Aí ele vai mexer numa garrafa mais velha, é da avó dele, a garrafa. Aí tá com o celular é do pai dele. Então, tipo assim, tudo, você meio que canaliza isso aí para a comunidade mesmo participar. Então, é a grande sacada. Agora, a fundação do Teatro Animarte foi sua? Não. A fundação do Animarte, eu participava, eu fiz parte desde a primeira fundação, mas foram vários jovens que faziam parte. Né? Eu acho que o primeiro presidente eu acho que foi o Rangel, depois teve o Maelson, depois a Rosa, aí depois que eu assumi a presidência. Só que antes de mim teve ali três... A Rosa... Rosa, não é a Rosa da prefeitura, não. A Rosa Trindade? Não, é a Rosa... Ah, esqueci o sobrenome da Rosa. E ela hoje mora no Rio de Janeiro. Ah, sim, sim. Sim. Então é outra Rosa. Mas antes de eu assumir a presidência, passou lá 3, 4 presidentes do Grupo Teatro. Mas você foi presidente por muitos anos, né? Não, eu fui o que mais ficou, né, na presidência. Mais se reelegeu. Aí agora quem está na presidência é o Pedro, né? Você tem mais ou menos ideia quantas pessoas, quantos atores, quantas crianças e adolescentes já passaram pelo grupo de teatro dos Animarte do início até hoje? Nossa, dependendo do festival, teve festival, Eric, que a gente meio que fazia tipo assim, uma loucura, entre aspas, né, cultural. Que era o quê? A gente trabalhava com todas as escolas de Capelinha. Então eram 8 escolas. Teve a edição do festival, por exemplo, que foi participar da seletiva mais de 600 crianças e jovens, entendeu? Foram participar para atuar nos espetáculos. E de um tempo para cá, inclusive, os meninos têm adotado uma questão que, por exemplo, no dia das apresentações, eles deixam até muitas das vezes de ir nas escolas divulgar as apresentações, porque os ingressos esgotam, tipo assim, em um dia acaba tudo. Né? Então é algo. O festival é muito bom, né? Deixa eu dar um abraço pro Gederson Cordeiro, Fefe, o Evandro Silva, que é bolado, Felipe Duarte, Charles Machado, Emerson Cordeiro, Jerry Vieira e Solange Antônia, que chegaram, já estão aqui nos acompanhando. Pessoal que está nos acompanhando no Facebook, por favor, compartilhe, né, esse podcast para a gente poder chegar a mais pessoas aí. Regiane Rodrigues Azevedo, é sua irmã, né? Minha irmã. Bacana demais, beleza. Tudo certinho aí, Regiane? Tudo beleza? Ela é nutricionista? Nutricionista. Bacana demais. Muito bom. Ô, Regis, e depois eu lembro que você, antes nós vamos começar a falar da política daqui a pouquinho, mas antes de você entrar na política, você fez história, né? Você fez faculdade de história, né? Eu sei. Você estudou história, eu lembro que você... Aí eu falei assim, gente, Regis está fazendo história, deveria estar fazendo ou teatro ou jornalismo. Até hoje você quer fazer jornalismo, né? Mas eu vou te convencer a fazer. Não, eu tenho interesse, sabe, velho, de um dia cursar jornalismo ou comunicação, sabe? Mas eu acho que, tipo assim, por exemplo, te dar um exemplo pra você, por exemplo.
Você acha que você precisaria hoje de um curso de jornalismo? Eu estou fazendo, mas eu falo assim, preciso do diploma. Do diploma. Só que, por exemplo, a profissão de jornalista hoje, se você a atuação que você tem aí, você já consegue a carteira de jornalista, não é isso? Não, carteira já tem, então, eu quero mais, tipo assim, obviamente, pra gente conhecer algumas questões novas, mas hoje o que me chama mais atenção mesmo é essa parte da comunicação, sabe? Eu acho que me chama um pouquinho, comunicação, marketing, essas coisas aí, eu acho que hoje... É uma coisa bacana, né? Uma estratégia, você traçar a estratégia de fazer isso, de fazer aquilo. Realmente é muito legal. Que é hoje, talvez, Hélio, uma questão importante até para o mercado de capelinha, né? Obviamente você tem vários veículos, várias possibilidades de fazer um anúncio, mas poucas são as empresas que têm lá a figura do marqueteiro, né? A pessoa que propõe... Que vai desenvolver aquilo. Vai desenvolver a marca da pessoa. Então, hoje você tem N possibilidades. Capelinha, por exemplo, você tem profissional de fotografia... a nível, assim, Brasil mesmo, e são bons, excelentes. Você tem videomaker de uma qualidade, assim, fora do normal. Você tem um veículo, por exemplo, igual o Gazeta, que chega até as pessoas, né? E muitos... Eu falo com você sobre essa questão do marketing, porque eu cansava de falar com os patrocinadores, o quê? Quando eles patrocinavam um festival de teatro, as coisas que eu produzia, falava que assim, cara, olha pra você ver, eu te dou a oportunidade de você quiser criar alguma promoção no dia do evento, você pode criar. Se você quiser expor algum produto seu, você pode expor, e você nunca anunciou e nem nunca expôs. E você paga o mesmo valor dos outros, entendeu? E alguns vão lá e expõem, outros vão lá e falam. Então... eu acho que essa figura aí hoje, ela faz um pouquinho de falta, sabe? Que é o quê? Entender onde que o povo de Capelinha vê os anúncios, entendeu? O que chama a atenção do público. Por quê? Vou te falar a verdade, a facilidade que seja no jornalismo, seja na cultura, no esporte, tem em Capelinha para ter um anunciante, pouquíssimas cidades têm. São raros os eventos em Capelinha que não tem uma empresa ou um empresário que é parceiro. Então eles querem fazer isso, eles querem estar presente. Obviamente que muitos fazem não querendo questão de marketing, querem ajudar. Mas outros precisam do marketing, né? E esse que quer ajudar também precisa do marketing, por quê? Se a gente hoje fortalece, por exemplo, o Café Angelândia aqui, o Café Angelândia ele cresce a um nível muito maior do que ele está hoje. Não vai ser muito maior a condição dele incentivar o Gazeta? Com certeza. Né? Mas eu acho que o que falta também é parar com essa visão de que fazer publicidade, fazer propaganda é gasto. Uhum. E eu sempre falo que é investimento, tanto no setor público, como também no setor privado. Sim. Eu falo isso, tanto desde um boteco até um grande supermercado, tem que fazer propaganda. E tem que estar hoje, por exemplo, nas mídias digitais. Hoje a gente conhece empresas aí que só vendem pelo WhatsApp. Só pelo WhatsApp. Só pelo WhatsApp. Delivery que só vendem pelo WhatsApp. Não tem mais aquilo aberto ali. Só pelo WhatsApp. Então as pessoas precisam saber o seguinte, elas têm que divulgar. E elas têm que valorizar também o dinheiro que elas investem. Porque você pagar um patrocínio, às vezes, e você não usufruir de tudo que você pode, tudo que você tem direito do patrocínio, você realmente... aí você tá queimando dinheiro. Eu fiz locuções, né? Eu fiz algumas locuções. E sempre o Zé Tocha, todos os eventos que ele fazia, me chamava, né? Para fazer locução. Porque eu pensava com o Zé e falava com o Zé, falava assim, ó, ô Zé, na verdade, isso aqui é o seguinte, cara, isso aqui é uma troca interessante, por quê? Eu consigo deixar você produzindo festa a vida inteira se a gente conseguir fortalecer o seu patrocinador. Porque a empresa, a marca que entrou no seu evento agora, se isso aqui para ela for bom, se a divulgação aqui no palco for boa, ela permanece com você o tempo que for necessário. E hoje, de fato, se você for olhar uma das pessoas que mais buscam patrocínio na cidade e conseguem captar recursos, é o Zé Tocha. É o Zé Tocha. Porque ele consegue vender esse produto, né? Ele consegue vender as marcas que ele atua, né? Exatamente. Aí você fez história e você chegou a atuar como professor, chegou a dar aula? Não, eu era do teatro, lá eu dava aula do teatro, mas na escola mesmo, não. Nunca cheguei a lecionar. Nunca passou pela vontade, nunca teve vontade, não?
Pouca, viu? Pouca, para falar a verdade, porque não é uma profissão fácil, né? E quando você cursa, por exemplo, esses cursos aí de licenciatura, você faz lá os estágios, né? Você faz o estágio. E ali você vê a dificuldade que tem o professor, às vezes, de explicar uma matéria, porque o aluno está conversando. Então, você tende a falar assim, será que eu suporto essa coisa aqui, entendeu? Então, nunca tive essa vontade grande, assim, de lecionar, não. Mas a vontade de ser político nasceu bem cedo, né? Vontade de candidatar. Até que candidatar, não, sabe? A questão da visão política, para mim, ela nasceu como uma questão de, tipo assim, mostrar que é possível. E eu acho que quanto maior o desafio, maior eu gosto. Mostrar que a coisa é possível. Que dá para fazer. Tipo assim, eu falo com você quando eu era dos movimentos de... eu, por exemplo, durante um tempo aí, eu fui um dos jovens em Capelinha que mais participou de conferência. Qualquer que fosse a conferência, eu estava presente. E isso aí me ajudou tipo assim, a canalizar e entender como que as coisas podem de fato acontecer, sabe? Então, o envolvimento com política para mim foi questão de desafio de entender se aquilo ali é algo que realmente a gente consegue construir alguma coisa. Então, para mim hoje, tipo assim, estar dentro da política é mostrar para as pessoas que aquilo ali tem condição de fazer alguma mudança na vida da população. E outra coisa importante, Hélio, que nós nunca podemos perder, essa força de juntar pessoas, entendeu? Fortalecer o público coletivo. Essa questão do individualismo, para uma cidade do porte de Capelinha, por exemplo, pode ser muito prejudicial se cada um começar a olhar só para o seu umbigo, entendeu? Não, nós temos que fortalecer as coisas coletivas. E graças a Deus aqui em Capelinha, isso aí é o que fez a maioria das políticas públicas em Capelinha foram os atos coletivos. Desde as conferências, desde as organizações, das associações, entendeu? Das coisas que se construíram por diálogo coletivo. É porque eu falo que nasceu mais cedo, porque, por exemplo, eu me lembro muito bem, vou te contar por quê, que você anunciou a sua candidatura a vereador no final do dia das eleições, foi no dia das eleições municipais para prefeito em 2016. Sim. Você publicou lá acho que foi no seu Facebook. Quero anunciar que daqui a 4 anos sou pré-candidato a vereador. Sim. Então você divulgou. E aí, depois daquilo, pensei assim, gente, será que o Regis vai, não vai, não vai? E foi, e ganhou, e fez... Ganhou na tábua, mas ganhou, né? mas ganhou, uai. E eu tenho certeza que quem não votou em você arrependeu de não ter votado. Assim seja, ele. Pelo trabalho que você tem realizado aqui. Sim. Então ganhou, foi lá, foi de primeira, ganhou, mas ficou maquinando 4 anos para poder ganhar essa política. Estratégia, né? Na verdade, quando tipo assim, eu não deveria ter escrito aquilo, tipo assim, 4 anos antes da eleição, porque política, o que acontece, Hélio? Política você se lançar um pré-candidato com 4 anos de antecedência, querendo ou não, algumas pessoas podem tentar dificultar que essa questão de fato aconteça, entendeu? Então talvez foi um erro estratégico isso aí. Só que, de outra parte, isso aí foi me ajudando o quê? Quando lançamos a pré-candidatura de forma oficial, eu já tinha quase todo o material que eu ia soltar, que eu ia fazer divulgação, eu já tinha em mente o que eu ia apresentar para a população. Foi uma campanha totalmente atípica, que você não tinha palanque, né? E você tinha que convencer que isso, de fato, seria importante, né? Tipo assim, a população, a maioria me conhecia ou como blogueiro ou como presidente do Grupo Teatro. Só que aí muitos colocavam na mesa, mas será que eu tenho que votar num cara que tipo assim, só do teatro, vamos dizer assim, entre aspas? Porque nós precisamos de educação, nós precisamos de investimento, nós precisamos de saúde. Então, tipo assim, a política
da cultura e tal, será que todas as pessoas comprariam isso? E graças a Deus muitos compraram, sabe? Mas também muitos viram condição para eu estar legislando, não só pela questão da cultura, mas por envolvimento, que igual eu falo com você, tipo assim, uns 5 anos aí, eu fiquei sendo o jovem que mais participava de conferência. E aquilo ali é algo que, tipo assim, de fato transforma a sociedade. Você discute entre o povo o que está acontecendo. De bom, ruim, o que tem que planejar para o futuro, né? E aí, foi quantos votos, Regis? Foi 262. 260. Se fosse hoje, você teria uns 400, 450 votos. Amém. Amém. Como é que foi a sua experiência ao chegar na Câmara Municipal? Como é que foi os primeiros dias? Você se surpreendeu com muita coisa? Você já sabia mais ou menos que era daquele jeito mesmo? Os meus primeiros dias na Câmara, eu agradeço muito os servidores de lá, sabe? As pessoas que trabalham na Câmara, né? Eu não vou falar o nome de todos, porque senão eu vou falar o nome de ninguém, porque senão eu vou esquecer o nome de alguém. Mas, só que lá, tipo assim, quando eu cheguei, eu lembro que a primeira pessoa que eu vi na minha frente já foi a Leninha. Ali já me deu, tipo assim... Uma segurança. Uma segurança, porque foi diretora minha, é amiga minha, então eu conheço a Leninha. E eu sabia que ela ia me ajudar muito. Inclusive, tipo assim, eu tenho muito a agradecer a ela, porque aquele momento ali de chegar na Câmara, aí ela apresentar pra gente a turma que estaria trabalhando, aí tem, por exemplo, a Vera, a Val, que trabalha muito tempo na Câmara, né, que faz os ofícios, os requerimentos dos vereadores, então... São pessoas, tipo assim, que ficam muito próximas com você. Aí depois veio o Erla, veio o pessoal do arquivo, enfim, o pessoal da recepção, o Parlamento Jovem. Então, tipo assim, ao chegar na Câmara, eu tive uma questão, tipo assim, de sentar e ver com esse pessoal o que a gente começaria a fazer ali, né? Que ainda era mês de janeiro e tal, não tinha pauta ainda de nada, de reuniões, né? Então, eu agradeço muito, sabe? Essa troca que eu consegui ter com os servidores. Eles falaram assim, não, Reis, essa linha que você vai atuar aqui talvez é um pouquinho difícil. Ô, Reis, esse ofício aqui, será que está na hora de você mandar mesmo? Porque as questões de um município do porte hoje de Capelinha, quando a gente olha a Capelinha, a gente não pode olhar a Capelinha como sendo somente a nossa cidade, né? Capelinha é a cidade que muitas outras cidades do Vale do Jequitinhonha querem sempre ver desenvolvendo. Por quê? Quando Capelinha desenvolve, todas as outras estão desenvolvendo juntos. Então, essa Capelinha é uma cidade referência. Entendeu? É muito importante uma cidade que está aqui no Vale do Jequitinhonha conseguir se estabilizar, o empresariado ser forte, a população ter dignidade de ir e vir. Então, isso aí é muito importante para todas as cidades da região. Todos os projetos, velho, que eu faço, eu sempre faço pensando não somente no público de Capelinha, mas observando o quê? Será que as outras cidades também poderiam abraçar essa ideia? Então, por isso que a gente sempre tem um cuidado de tentar fazer o melhor possível para que elas consigam. Então, sou grato demais. Essa primeira visão de Câmara, o que é aos servidores de lá, né? E aí, tipo assim, em nome de todos, por exemplo, a Leninha, que foi uma pessoa que teve um diálogo mais próximo lá, né? Sabe o que eu observei? Quero agradecer aqui a Regiane, ao Nivaldo. Pessoal que tá aí, manifesta aí pra gente mandar um alô para vocês. Eu não sei se você prestou atenção, mas você tem a sua oratória e o seu jeito de pensar, o seu jeito de manifestar na Câmara Municipal atrai olhares e faz até com que até mesmo vereadores que militam, talvez, na oposição, como dizendo assim, porque você hoje é um vereador de situação. Sim. Mas até mesmo, por exemplo, projetos polêmicos lá, projetos lá que tem discussão. Até mesmo vereadores da oposição, quando você pede a palavra para falar, os vereadores da oposição param para te ouvir. Eu não sei se você percebeu isso, mas isso é muito claro que a gente observa lá, né? O pessoal para te ouvir. E não foi uma nem duas vezes que eu observei isso, não. E eu vejo que quando você fala, você
você também você é de situação, mas você também tem uma fala muito independente. Quando você não concorda com uma coisa, não concorda e pronto, acabou e não tem conversa. Uhum. Essa autonomia que você tem, você acha que isso é positivo para o seu trabalho, ou você acha que pode se colher aí frutos ruins dessa autonomia de falar quando você acha que não, mesmo sendo um projeto enviado pelo grupo, pela prefeitura, por exemplo, quando você acha que não está certo, você pega e fala, eu não concordo, ou você se abstém de votar, ou você vota contra? Olha, na verdade, essa questão de você de fato conseguir ali se manifestar de acordo com aquilo que você de fato pensa, isso aí em certos momentos gerava algum constrangimento ou coisa do tipo. Só que eu acho, velho, que o papel do vereador da base é esse. O papel do vereador da base não é concordar com tudo, não. Ele não pode ser aquele cara que discorda de tudo, porque se ele for o cara que discorda de tudo, ele é oposição, né? Eu discordo dos projetos do executivo, então eu sou oposição. Agora, se você é alguém que concorda com aquilo que você de fato entende que é bom, discorda daquilo, né, que não é bom, e que você tem a opinião de que aquilo não é bom, isso aí você acaba ajudando, né? Então, hoje, eu penso que a gente tem que trabalhar mais dentro dessa visão, por quê? Obviamente que a figura do Tadeu, a figura do Alex, são duas pessoas de uma geração nova de política que implementaram muitas coisas boas no nosso município. Agora, o próprio Tadeu fala muito, né? Que ele é humano e que ele erra. Então, o vereador da base tem que ser aquele que chega, por exemplo, igual esse final de semana, nós inauguramos lá no bairro Jardim Aeroporto, a escola municipal. Talvez um dos melhores prédios escolares. Tipo assim, você vai caçar a cidade para você encontrar uma escola a nível municipal com aquela estrutura. E tá construindo a outra ali. Você tem que chegar nele e bater palma para ele. Agora, quando tem algo que é errado, você tem que chegar e falar, ô fulano, você errou nisso aqui, meu amigo. Isso aqui tá errado. Porque você ajuda a construir um grupo forte. Um grupo forte. Porque se Capelinha fosse, tipo assim, algo que tivesse 100%, precisaria talvez ter político aqui dentro, ele? Não. O político ele está justamente para resolver. Igual, por exemplo, a gente trabalha aí umas questões de comunidade rural, questões hídricas, né? Eu já cansei de bater em mesa, em reunião e falar, gente, isso aqui nós temos que fazer e tem que fazer isso aqui para ontem. Entendeu? Então, esse negócio de não ficar passando a mão em cima da cabeça, quando algo foge do planejamento, ou quando você se opõe a uma certa ideia, porque o diálogo é muito bonito, Quando você fala assim, quando você está falando aqui, os outros vereadores, eles te escutam. Porque a gente tem que ter discernimento, de primeira coisa, uma função básica nossa. Uma função básica de qualquer legislador, de qualquer pessoa do executivo. Você como empresário, você tem que dormir 10 horas da noite, 5 horas da tarde, a hora que você quiser, cabeça boa, pensando o quê? Que o lugar onde você escolheu para investir não tem o quê? Condição de, tipo assim, criar um caos entre as pessoas. Então nós temos que dar a primeira coisa, o quê? Tranquilidade para as pessoas fazerem os seus investimentos e quem trabalha, trabalhar, quem estuda, estudar, quem quer ter acesso ao esporte, ter acesso ao esporte, quem quer ter acesso à cultura, ter acesso à cultura. E quanto mais, você faz aquele discussão de boca a boca, brigaiada e tal, mais você provoca na cidade um clima ruim. Porque o interessante na sociedade não é todo mundo ter uma visão igual, não. O interessante na sociedade é as pessoas terem visões diferentes e conseguirem conviver em sociedade. Isso é bonito. Porque eu falo com você, por exemplo, assim, Reis, qual que você acha que deve ser o investimento? Você me pergunta, Reis, qual que você acha que deve ser o investimento maior hoje de Capelinha? Os dois. Se eu te perguntar, no perímetro urbano. No perímetro urbano. Se eu te perguntar, você vai falar que é o mercado municipal? Vou falar que é o mercado municipal. Depois do mercado municipal, no meu ponto de vista, um teatro municipal. Nós vamos entrar nesse assunto, viu? Entendeu?
Mas aqui, o que é que você conseguiu trabalhar, o que é que você conseguiu conquistar e fazer nesses 2 primeiros anos como vereador? Porque eu te entrevistei há 2 anos atrás, quando você tinha ganhado a política, e de lá para cá muita coisa se passou. Então, quero saber o que é que você conseguiu aí conquistar para a população capelinense, para o nosso povo, nesses 2 anos aí como vereador. Tipo assim, de conquista que a gente pode falar, né, de projetos mesmo que já estão acontecendo, nós temos, por exemplo, o Jovem Aprendiz, que é tipo assim, um programa extraordinário que você coloca o jovem no mercado de trabalho. Nós conseguimos, a prefeitura hoje também ela atua com estágio remunerado, que é outra questão, tipo assim... O estágio remunerado foi você que fez, sugeri, e foi no início do primeiro ano, né? Foi no início do primeiro ano também. Né? Hoje, Hélio, a gente talvez tenha construído, eu não sei se foi a primeira, mas foi uma das, tipo assim, se não foi a primeira, foi uma das primeiras. Barragens comunitárias para uso coletivo de água. Onde foi? Foi no Gama. Agora, por exemplo, nós estamos fazendo canalização de água em algumas comunidades rurais, no Grilo, Barra do Jardim. A gente espera chegar no Cisqueiro também, para acabar com essa questão hídrica. Outro projeto que eu acho que o pessoal conhece muito aí é a questão da diminuição de preço até do galpão cultural. Né? Reduziu muito? Reduziu muito. O galpão, por exemplo, é o preço antigo. Hoje, se você fosse locar ele, por exemplo, para você fazer uma festa de aniversário, você pagaria 2 mil e poucos reais, né? E hoje você está pagando lá 300 e poucos reais para você usar o galpão cultural para um aniversário batizado. E por que nós fizemos isso, Hélio? Por que eu tive a visão de fazer um projeto para isso? Porque se você for olhar, Hélio, quem pagou para construir aquilo foi o povo. E Capelinha é uma cidade festiva. As pessoas custam esperar um aniversário para confraternizar. As pessoas gostam de confraternizar. Capelinha tem isso, e isso é importante. Isso é uma cultura nossa. E aí, quando você olhava o galpão cultural, por exemplo, raríssimas vezes era utilizado. A maior parte do ano, o galpão cultural ficava lá, aberto, sem utilização. Então, por que não você dar direito, por exemplo, de uma mãe que quer fazer um batizado do filho, fazer a festa lá dentro? Entendeu? Usar a estrutura que tem um banheiro, que você tem a área social, que você tem uma cozinha, um lugar, tipo assim, bem localizado, seguro, que você não vai perturbar o seu vizinho. O galpão você não perturba seu vizinho, certo? Então, tipo assim, aquilo ali é do povo, então o povo, de fato, tem que utilizar. Aí também, outra proposição que a gente fez, que vem sendo muito interessante, é a Escola de Arte e Cultura, né? Que tem oferecido aí aulas de violão, aulas de teatro, aulas de canto e coral. Aí, recentemente, até fizeram uma orquestra de viola caipira, né? O Gedson Cordeiro. Então, é um projeto também que a gente destaca aí e que vem sendo muito bem visto pela sociedade, né? Durante a audiência do PPA, você foi em todas? Eu acho que foi a primeira vez, eu acho, que teve audiências de PPA na Câmara Municipal. E ali, durante aquilo ali, teve várias discussões, sabe, Hélio? E aí muitas pessoas, eu acho que você um dia virou para mim e falou assim, mas será que isso aqui, alguma ideia aqui, pega de fato e os secretários vão fazer? E já está funcionando, sabe, Hélio? Esses dias atrás, a Ana Paula comentou comigo assim, Reis, aquela ideia que você fez lá no PPA de a construção das escolas novas em Capelinha, ter ou energia solar, e também a reutilização de água de chuva. A escola do bairro Jardim Aeroporto tem energia solar, e a escola do Bougainville, que vai se construir agora, além da energia solar, vai reutilizar a água da chuva, sabe? Então, tipo assim, é um projeto também que a gente conseguiu implementar. E uma outra coisa, Hélio, que eu acho que vem sendo importante, é a região de comunidades que a gente mais atua, a gente conseguir desenvolver um trabalho o quê? Onde a população daquela região ela é parte nas construções das políticas para eles. De que modo, Hélio? Eu, por exemplo, agora destinei uma emenda lá para a Associação do Grilo, para terminar o broquetamento de uma praça lá. Quem vai assentar os broquetes são os moradores da comunidade. Quer dizer, a prefeitura leva todo o material, coloca lá, e os moradores se juntam, preparam o terreno e assentam os bloquetes. Justamente. Nesse caso, eles já vão receber o recurso e eles mesmos já vão comprar. Mas, por exemplo, está canalizando a água lá para eles.
Quem está ajudando a colar cano, carregar a vara de cano, tampar as valas, porque você tem que tampar pelo menos uma quantidade ali para depois a máquina jogar o restante, né? São os próprios moradores. E isso, Hélio, isso é importante. Os meus tios, por exemplo, sempre falavam comigo que, não, moço, antigamente aqui tinha uns mutirões, por exemplo, de capina das roças. E essa participação de grupo, isso é muito bom, né? Então, naquela região que a gente vem atuando, nós estamos fortalecendo isso. O cooperativismo. As pessoas entenderem que quando eles vão lá e ajudam, por exemplo, a melhorar uma estrada, que eles pegam uma enxada e tiram uma enxurrada, eles não estão fazendo isso para o prefeito, para o vice-prefeito, para o vereador. Eles estão fazendo isso para eles. Então, essa participação é muito importante. E aí, Hélio, tipo assim, um outro projeto que a gente acha que esse ano vai acontecer e que é muito bom, é o cursinho pré-vestibular do Enem. Tá, mas, antes de você falar do cursinho, deixa eu falar de um outro. E aquele projeto de distribuição de material, kits de higiene? Você não vai falar dele, não? São vários, né? Tô até esquecendo. Tem esse aí também, que é a distribuição... Foi distribuído ano passado? Foi ano passado e está sendo esse ano também, né? Inclusive, a gente aumentou a capacidade. Esse ano vão ser, acho que, R$60 mil de kit para as famílias, que é uma política pública que eu tipo assim, visualizei ela quando eu participava, por exemplo, do grupo de teatro. Que veio um espetáculo de teatro uma vez, que falava de umas presidiárias que tinham dificuldade com absorvente íntimo, né? Obviamente que o público do projeto não é esse. São as mulheres e homens vulneráveis. Então, tipo assim, durante esse espetáculo, no estudo que eles conseguiram demonstrar pra gente, muitas mulheres deixam de ir, por exemplo, em uma entrevista de emprego porque não tem um cuidado higiênico adequado, então ela se sente, tipo assim, com dificuldade em buscar esse emprego. Os homens, a mesma coisa, não conseguem fazer isso aí. E aí nós envolvemos a questão dentro do kit tem o quê? Tem o absorvente íntimo feminino, tem o sabonete, creme dental, fio dental, a pasta de dente. Por quê, Hélio? A maioria da população, Hélio, principalmente da nossa época, aí, que não é tão antiga assim, e que não teve uma higiene bucal interessante, correta, passa a vida inteira gastando dinheiro com isso. Entendeu? E nem todos têm condição de fazer um investimento. Então, essa pessoa, ela começa a ganhar, por exemplo, uma depressão, até uma depressão, até por causa disso. Ela deixa de ir numa entrevista de emprego por causa disso. Até mesmo a questão de vulnerabilidade social, por exemplo, família está com dinheiro lá para fazer uma compra. Entre comprar, por exemplo, mais 1 litro de óleo ou mais... por exemplo, mais um pacote de macarrão e comprar um absorvente para as adolescentes, lógico, vai comprar. Claro que vai comprar alimento. E quando eu estava montando esse projeto, obviamente que eu tinha que ir em pessoas, né? Eu consultei uma assistente social, aí eu fui numa escola, aí a própria Leninha também me relatou que algumas escolas, tem dia que as moças não vão à aula porque estão menstruadas e não tem o absorvente. E para elas é muito constrangedor ter que sair da sala de aula, ir até a direção, pedir isso, sabe? Então, tipo assim, é uma situação muito complicada e nós temos que resolver isso, sabe? Nós temos que resolver isso. Aí teve um dia que alguém virou para mim e falou assim, nossa, Regis, mas será que isso de fato precisa disso? Precisa, cara. Precisa, sabe por quê? Porque a política pública, muitas das vezes, talvez ela não te atinge, não. Mas as pessoas que estão sendo atingidas, se elas tiverem sido atingidas de uma forma adequada e importante, isso tem que acontecer. É nisso que eu falo com você, sabe, Hélio? Você não pode brilhar seu olho somente para uma coisa que chega até você, não. Você tem que ver algo que chega para o nosso companheiro ali e você falar assim, pô, eu tô feliz porque chegou para ele. Mas infelizmente é desse jeito. O Laís Stephanie tá dando os parabéns, Maria Dutra também tá dando um oi aqui. Dr. Rafael Evaristo, excelente ser humano, grande vereador. Nivaldo Alves, manda um abraço para a Zabete, aqui em Nova Serrana. Tamo ligado em vocês. Um abraço, Zabete. Um abraço, povo de Nova Serrana, que nos acompanha aí. Tem parente lá, Zabetinho. Nossa, bacana demais. Ô, Regis, por que a gente precisa fazer para
ter aqui em Capelinha? O que é que falta ainda para a gente fazer para ter aqui em Capelinha um espaço para a realização de apresentações teatrais? Por quê? Capelinha é uma cidade quase 50, a gente pode falar uma população, com a população flutuante, quase 50 mil habitantes. Sim. Você pega, por exemplo, aqui, Araçuaí, população talvez até igual ou menor que Capelinha, tem um teatro. Uhum. Diamantina tem espaço para realização de apresentações teatrais, né? E aqui em Capelinha nós ficamos muito tempo utilizando aquele espaço, como é que era? Espaço-atividade. Aquele espaço-atividade que, em tese, mais ou menos, era mais ou menos um teatro, porque tinha ali o palco lá, Elevado, tinha né, aquelas questões, aquele degrau ali, bacana demais. Mas não era um espaço que caberia a quantidade de pessoas que a gente precisa e, como se diz, não era um espaço adequado. Hoje, na legislação, se for fazer ali, você não conseguiria fazer porque você não teria laudo de corpo de bombeiros, por exemplo. Sai de emergência e tal. O que falta? Eu sei que você está nessa luta, é um sonho seu e não é apenas um sonho seu, é um sonho de muitas pessoas aqui, porque não é só um teatro. Um teatro não é só para fazer, não é só para apresentar teatro. Fazer uma palestra, dá para fazer um monte de coisa no teatro. Show, dá para fazer um monte de coisa. O que está faltando? Falta uma coisa que muitas outras coisas também, quando tem um interesse, acontece. O poder emana do povo. O poder emana do povo. Por que às vezes a gente consegue fazer a construção de uma escola, consegue fazer mais um posto de saúde, que são obviamente muito importantes, muito necessários? Porque o povo cobra. E raras são as pessoas, que cobram, por exemplo, essa questão. Eles querem. Eles querem. Mas quando, por exemplo, eles estão perto de um vereador, quando eles estão perto de um político, aí, de um prefeito, de um deputado, eles nunca viram e falam assim, moço, Capelinha tinha que ter um teatro. Porque um teatro municipal, a grosso modo, as pessoas, tipo assim, elas olham aquilo ali como, tipo assim, eu acho que nós podíamos até mudar o nome, né? Tipo um centro cultural, porque elas olham como, tipo assim, vai fazer só apresentação de teatro. Não é não, Aquilo ali para a cidade é muito importante, porque vai receber um governador, você tem um lugar adequado para receber. Você vai receber um deputado, que é quem consegue fazer os investimentos dentro da cidade, você vai ter um local adequado. Vai vir uma grande empresa, tem aí uma grande empresa na cidade, ela quer fazer um evento para demonstrar lá para os seus funcionários o que aconteceu, como é que as coisas estão fluindo dentro da empresa. Tem um lugar bonito, tem um lugar interessante para você fazer. Vai fazer uma formatura escolar, você tem um lugar para o pessoal colar grau, sabe? Então, são, tipo assim, as oportunidades de utilização, elas são muito grandes. Você tem aí, por exemplo, aí, artistas da cidade querem fazer um show acústico, você tem um lugar para fazer. Quer trazer um grande show? Tá acontecendo um grande show aí a nível nacional, aí você quer colocar um espaço desses aí pro pessoal assistir o show de uma forma mais confortável. Você tem condição de trazer lazer pro povo. Quer fazer uma sessão de cinema, você tem um local para você fazer. Então, são variados os benefícios que isso traz à população. E eu sei que a população quer. Então, o que falta para isso de fato acontecer é o quê? Todo dia que vê o Tadeuzinho, ô Tadeu, cadê o Teatro Municipal aqui, Tadeu? Todo dia que vê o Alex, ô Alex, cadê o Teatro Municipal? Viu um outro vereador, ô vereador, cadê, moço, nosso Teatro Municipal? Hoje, até por coincidência, eu até apresentei um requerimento lá na Câmara, foi aprovado por todos os vereadores e muitos assinaram até o requerimento, né? Isso tem que ser cobrado, porque o investimento no Teatro Municipal é alto, não. E os benefícios deles, igual você estava falando, eles são inúmeros para uma cidade do porte de Capelinha e nós merecemos. Aqui em Capelinha sempre foi referência cultural no interior de Minas Gerais. Muitos eventos que começaram a surgir na Araçuaí surgiram depois da Semana de Cultura aqui de Capelinha, que a Casa de Cultura fazia. Então, tipo assim, a gente é referência. Olha a potência que é a festa do Capelinha Ausente.
Muitas das vezes você pode reclamar, Hélio, porque, por exemplo, trouxe lá Henrique e Juliano, você gostava era de Zé Neto e Cristiano. Pode trazer, deixa eu te falar, o negócio de artista é o seguinte, pode trazer todos os artistas do Brasil, de rock, de samba, de MPB, de reggae, de não sei o quê. Vai ter sempre alguém pra reclamar, isso aí eu já sei que é assim. A única reclamação que eu tenho é que nunca trouxeram o grande encontro. Meu sonho é ver um show daquilo aqui. Ah, mas é só seu não. Então tá. Então é o seguinte, Hélio, se você for pensar, uma festa do Capeliense daquele que eu tava falando com você. O Capeliense, você tem a festa no parque, aí você tem o Galpão Cultural, que é uma semana, e todos os dias tá lotado, Hélio. Ô, Hélio, a quantidade de pessoas que viram pra mim e falam assim, ô Reis, por que a prefeitura não faz um Galpão Cultural pelo menos uma vez por mês, depois da festa do Capeliense? Porque o povo gosta demais daquilo ali, Hélio. Tem gente, Hélio, que tem a cultura de ir no Capeliense ausente, não é nem por causa da festa no parque, vai por causa do Galpão Cultural. Você sabe o que é engraçado, Regis? Eu acho até muito engraçado isso. Depois que inaugurou, depois que o Cicobi fez aquele auditório lá perto da prefeitura, bonito, maravilhoso, todos os eventos da prefeitura são realizados lá. Sim. Por quê, Hélio? Porque, Hélio, olha pra você ver, o Tadeu, ele lançou agora aí um negócio da aviação, né? Que foi o último evento que eles fizeram lá. Exato. Justamente. Hélio, querendo ou não, um ambiente daquilo ali adequado, confortável, é ou não é o espaço adequado pra você fazer um lançamento de uma coisa daquela? Claro, é. Entendeu? Então, tipo agora, o correto mesmo era estar fazendo num espaço que fosse da prefeitura mesmo. Da prefeitura. E aí, Hélio, você consegue potencializar. Hélio, deixa eu falar com você aqui. Tem gente em Capelinha que quer ir, por exemplo, numa apresentação de um palestrante aí que fala sobre protagonismo. Você consegue trazer um cara desse e pôr lá. É confortável, entendeu? Para você escutar, para você assistir. Tem várias mulheres aí que estão no mercado e querem incentivar outras mulheres a entrar. Você tem um local para você fazer um evento. Stand-up, você pode. Hoje não tem stand-up em Capelinha, não é porque não tem público. Público tem. Você tá louco, moço? Só não tem. O problema é que não tem espaço para você fazer isso. Você lembra o Matheus Ceará? Ué. O Matheus Ceará foi 2 sessões, né? Foi uma. Teve que colocar na quadra, mas, tipo assim, no dia vendeu quase 200 ingressos no dia da apresentação dele, moço. A quadra lá, você lembra, lotou. Então, tipo assim, Capelinha tem público, Capelinha tem condições de você fazer isso. Eu vou te dar um exemplo, velho. Café Angelândia aí, ó, vai lançar uma nova linha de produtos. Vai lançar na onde? Lá no Centro Teatro, no Centro Cultural ou no Teatro Municipal. O nome que vocês quiserem dar, mas nós precisamos disso. Nós precisamos ter grandeza. Por que é bonito você ter uma rodoviária daquela? Por que é bonito a prefeitura fazer um centro administrativo desse? Por que é interessante uma escola do nível da que fez? Capelinha precisa fazer o que agora? Na minha opinião, o mercado municipal, nós temos que transformar aquilo. O mercado municipal tem que ser transformado. Por quê? Hoje nós temos três bens que são tombados em Capelinha. É a imagem de Nossa Senhora da Graça, o chalé do fim do século e a Feira Livre como manifestação imaterial. Não é nem o espaço. É a cultura. É a venda. E hoje... Até tipo, que o espaço tá bom de ser tombado mesmo, porque aquilo ali tá tapera, viu? Não, mas eu falo, tipo assim, hoje eu vejo, por exemplo, que nós temos que trabalhar em um projeto de ter um mercado municipal, uma grande reforma do mercado, e a administração vem lutando para fazer isso, porque é um espaço, tipo assim, formidável, que se você pegar R$500 milhões e entregar para uma cidade, por exemplo, que não tem feira livre, ela não consegue fazer, porque aquilo ali é do povo. Aquilo ali nasce, não é uma coisa que alguém falou no dia, aquilo ali o povo fez acontecer. Aquilo ali pertence à história de Capelinha. Os modos de se fazer vieram dos povos mesmo, do povo de Capelinha. Foi nada, tipo assim, tem que fazer um mercado, entendeu? Então merece. Bacana demais, Regis. Eu acho que essa discussão, ela vale muito importante. Deixa eu mandar um abraço pro Nivaldo, tá falando com o Zé Bete, é tio do Regis. A dona Mocinha tá dando assim... O moço, na época do teatro, eu fiz teatro da Dona Mocinha também. Um espaço onde as crianças possam divertir como parque bem planejado e estruturado. Sim. E realmente, na verdade, nós não temos opções de lazer. Quando a gente fala de por exemplo, médicos que, por exemplo, pessoas, por exemplo, quem ganha
quem ganha bem sai de Capelinha para ir ter um lazer na capital, em outras cidades, sim, e por aí vai. A pessoa que não tem uma condição financeira um pouco melhor, ela fica à mercê de shows que tem aqui, porque o único lazer que tem aqui são shows e boteco. Uhum. Então, faltam essas opções de lazer. Falta. E isso aí afeta o mercado de uma forma assim, que as pessoas não têm noção. Porque, igual você está falando, um médico ou uma médica que está com a sua família, né? A primeira coisa que ela vai buscar é a questão de educação para a filha dela. Capelinha muito bem tem isso, né? Nós temos várias opções, tanto a nível estadual, como a nível particular, como a nível municipal. A gente tem grandes estruturas e consegue dar uma educação de qualidade. Correto. Isso aí nós temos. Saúde também. Sim. E aí, mas quando você vai para a opção de lazer, e de fato pesa. Por quê? Porque as pessoas têm aquela música lá, né? A gente não quer só comida, bebida, não sei o que lá. Tem uma música assim. A gente assim, não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Então, assim. Então, tipo assim, eu acho, Eric, que esta questão aí do lazer é importante a gente até pontuar, tipo assim, mas por que já não fez isso? Porque, querendo ou não, Eric, Capelinha, com o advento de novos bairros, de infraestrutura, Capelinha tem sofrido muito e tem se investido muito na questão, por exemplo, de rede fluvial, de rua, que a maioria das nossas ruas já está com mais de 20 anos pavimentada, e o asfalto não tem uma resistência tão grande assim, dependendo do asfalto que foi feito, então tem que recapear e tal. Mas hoje eu converso muito isso com o Alex, converso muito com o Tadeu, e eles têm a mente aberta para isso, porque o Tadeu ele ama ir numa apresentação de teatro. O Alex, você sabe que é da cultura, né? É música e tal. Então, tipo assim, hoje, a gente tem tentado, tipo assim, ver a melhor oportunidade para se fazer isso, né? Capelinha não tem um ginásio poliesportivo, né? Capelinha não tem um teatro municipal para as pessoas fazerem tudo isso que a gente já falou aqui, né? Olha, quando você vai aqui, por exemplo, essas quadras que tem aqui em Capelinha, se você for nelas agora, aí estão todas cheias. Todas lotadas. Por quê? Porque o pessoal gosta também da prática de esporte. Então, você tem que ter um ginásio poliesportivo na cidade, num pó de Capelinha, você tem que ter um teatro municipal. Só que isso aí, Eren, eu volto na pergunta que você fez. Como é que faz para isso aí acontecer? A população cobrar isso. Quando o próximo prefeito for divulgar o plano de trabalho dele, quando o próximo prefeito for divulgar o plano de trabalho dele, e eu falo porque teve uma vez que eu decidi votar em um, não no outro por causa disso, ele é obrigado, a citar esses mecanismos de lazer. Citar cultura, citar turismo. Sabe por quê? Porque isso aqui pertence a nós. Capelinha é uma cidade que compra arte. O povo daqui paga para ir, Você tá entendendo? Então, isso que eu falo pro pessoal que está nos acompanhando. Sempre quando você falar assim, meu filho não tem para onde ir, pergunte para você mesmo se quando você vota em alguém, se essa pessoa te propôs isso. Lugar para o seu filho ir. Então nós temos que provocar isso. Vai ter aí na próxima eleição aí 10 candidatos, os 10 candidatos têm que estar falando de teatro municipal, tem que falar de ginásio poliesportivo, porque é o que nós precisamos hoje também, Nós precisamos de um hospital ainda melhor do que o que a gente está, com mais médico, com mais enfermeiro, com mais aumento salarial para as categorias. Nós precisamos, Mas esse teatro também é importante para nós. Esse ginásio poliesportivo é importante. Porque nós gostamos disso, É bacana estar aqui, discutir cultura e falar dessa real necessidade. A Regiane está perguntando por que as pessoas não aproveitam a praça de esporte que foi reformada e pouco foi frequentada. Eu acho que o pessoal já passou a fase de praça de esporte, né? A praça de esporte, para mim, é uma estrutura que... A quadra, por exemplo, é muito utilizada, né? A quadra tem uma movimentação boa. Talvez a piscina, os outros equipamentos não são tão utilizados assim. Mas essas opções de clubes, a gente tem muito aqui na região, né? Não, clube tem demais. Inclusive, tipo assim, o pessoal de Capelinha gosta muito dos sítios, né?
Constrói um sítio ali, faz uma piscina ali. E a questão da Praça Esporte é o seguinte, você chega num clube, você tem lá um barzinho que dá para você comprar uma cerveja, dá para você pedir uma porção, você tem uma estrutura. Por exemplo, a Praça Esporte foi reformada, mas até agora não tem um barzinho lá para poder fazer... Na verdade, a prefeitura até licitou, né? Aí eu acho que foi até o PC que havia vencido a licitação, começou a tentar fazer algo, mas veio a pandemia e aí teve que se encerrar, né? Porque não podia ter frequência lá dentro. Mas a Praça Esporte, de fato, é um lugar, tipo assim, que as pessoas conseguem ir para ter um lazer, mas eu acho que o público de Capelinha procura muito mais hoje do que um clube, porque essas opções eles têm. Não, clube já tem aqui, tem Neogelândia, tem o Clube Girassol, tem o Recanto das Águas, tem o Paraíso indo para Minas Nova. Então tem demais. Deixa eu pegar a fala aqui do Gederson. Porque o Gederson é assim, ele participa aqui e tal, mas quando você chama ele para podcast, ele não vem. Você chama ele para entrevista, ele não vem. Nem deveria estar lendo aqui, não. Regis tem uma visão coletiva maravilhosa. Parabéns ao Gazeta dos Vales e parabéns ao nosso amigo vereador Reginaldo Rodrigues, Regis, que tem feito a diferença na nossa cidade com projetos ousados e sempre buscando atender a inovação e coletividade. Regis, essa sua atuação como vereador realmente tem sido, quando eu falo isso para você, tem sido um destaque para as pessoas. Porque hoje as pessoas estão vendo o trabalho que você vem desenvolvendo enquanto vereador nesses últimos 2 anos, sabe? E isso é muito importante para a nossa cidade, para a nossa região, e principalmente pela questão de você ser um agente cultural forte, ser uma pessoa forte ligada, né, à cultura, ligada ao esporte, né, ligada a essa questão do lazer. Isso é jovem também, né? Uhum. Já tem mais de 30, mas é jovem ainda, 31. né? Pois é. Tem mais de 30, mas é jovem ainda aí. Não, e essa questão que você está falando do jovem, teve uma vez que eu até fui conversar com os participantes lá do Parlamento Jovem, né? E aí eu conversava muito com eles, que uma das missões que eu tenho, por exemplo, é daquela pessoa que tem uma visão, de fato, que vai melhorar a sociedade, que vai trazer uma proposição diferente, que ela tem a oportunidade de ser eleita, sabe? Dela conseguir chegar à Câmara Municipal. Quantos são os exemplos de pessoas que você já viu, por exemplo, que teriam uma condição de legislar de forma importante, interessante, e não conseguiram chegar lá, justamente porque talvez a forma política como se fazia não trazia condições para essas pessoas. Eu tento a cada dia mostrar o seguinte: quando a gente faz um projeto lá, por exemplo, que ele envolve a certa parte da sociedade, eles falam assim: nossa, é bom ter alguém para legislar, sabe, que pensa, que corre atrás das coisas fazer, né? E algo que me traz e que me deixa, assim, muito até tranquilo às vezes para fazer alguns projetos, é justamente essa questão de quê? De ser a pessoa que provoca, né? Que não chega numa secretaria, fulano, nós precisamos fazer um projeto aí para tampar buraco. Ô, Érico, deixa eu falar com você aqui. Qual morador de Capelinha não sabe que tem buraco na rua? Desde uma criança, tipo assim, de 1 ano de idade até o mais velho da cidade, sabe que a cidade está em situação complicada com questão de pavimentação. Aí, eu tenho que chegar no prefeito e cobrar essa pavimentação, Érico? Eu acho que ele já sabe também, né? Entendeu? Ele já está sabendo muito. O que eu tenho que chegar nele e falar com ele é o quê? Prefeito, deixa eu falar uma coisa aqui. Será que não está na hora da gente entender aí se o nosso plano diretor está sendo cumprido? Porque será que as ruas estão sendo feitas da forma adequada? Sabe? Porque é isso que se constrói, sabe, Hélio? Os maiores problemas, Hélio, que você tem hoje dentro de Capelinha é porque justamente não pensou-se num passo a mais do que aquele momento.
tudo era feito muito no momento, muito no calor. Preciso fazer isso aqui para daqui 2 anos o povo votar em mim. Não, você tem que fazer as coisas com a visão de que isso aí transcende o tempo. Você pode olhar, por exemplo, as ruas que foram recapeadas. Nenhuma das ruas recapeadas, a maioria das ruas que foram recapeadas, você não tem questão de buraco. Só que, infelizmente, fez-se muito asfalto, mas esqueceu de recapear as ruas que já existiam na cidade. E muitas não tem nenhuma manilha, entendeu? Para onde que a água vai? As calçadas foram feitas de uma forma errada. Então, tipo assim, são vários os problemas, Érico, que às vezes a gente tem que buscar solucionar de uma forma assim de apresentar que a coisa tem que ser melhor estudada, sabe? A coisa tem que ser de fato melhor planejada. E eu fico muito feliz de às vezes conseguir. Te dar um exemplo, o jovem aprendiz. Qual que é a maior sacada do jovem aprendiz, Érico? É você pegar, por exemplo, um adolescente aí de 16 anos, colocar ele numa grande empresa. Quantas pessoas estão no jovem aprendiz hoje? Ó, já estão trabalhando, nós são 26, alguma coisa assim. Trabalhando mesmo? Trabalhando mesmo. Mas vai chegar aí, vai chegar a umas 50 já, né? Que as outras empresas estão colocando. Então, tipo assim, a maior sacada do jovem aprendiz é o quê? É esse adolescente aí, que a maioria lá são 16 anos, né? Que teria que esperar mais 2 anos da vida dele para entrar no mercado de trabalho, né, de forma correta. Aí ele chega numa grande empresa e a pessoa, o diretor dele ali, enfim, consegue visualizar que ele é o cara que tem que ser o futuro gerente. Entendeu? Que aquele adolescente ali, ele pode crescer dentro da empresa. Então, isso aí é a nossa maior sacada. Isso aí é você pensar no futuro. Por que o kit de higiene pessoal é interessante, Ed? É melhor a prefeitura distribuir pasta de dente hoje? Ou ficar tratando da boca do povo pelo resto da vida dele? Distribuir a pasta de dente hoje, Ed. Você tá entendendo? Porque isso faz diferença. É melhor a prefeitura entregar para uma adolescente, enfim, o absorvente íntimo feminino agora, ou esperar ela ter alguma doença e tratar dela a vida inteira? Né? Hoje, Hélio, nós estamos hoje, Hélio, numa cidade que o número de pessoas que tentam suicídio é muito grande. Por que o lazer tem que ser pauta, Hélio? Como é que você combate isso, Hélio? Eu acho que o lazer começou a melhorar com a construção das praças, né? Sim. Isso aí eu acho que ajudou muito. Você chega, por exemplo, ali no bairro Piedade e vê aquela praça ali maravilhosa. Aquilo ali, lá, né? com certeza. Não só lá, mas outras praças. Uhum. Servem tanto para o adolescente, para o jovem, como para as pessoas mais velhas, para todo mundo, né? Todo mundo. Eu acho que é uma coisa bacana. Eu vejo gente criticando as praças, mas as praças elas foram importantes porque nunca ninguém olhou para esse lado. E tem que ter, Hélio, você cuidar da questão da humanização da cidade, né? Porque querendo ou não é humanização da cidade. A pessoa que está passando uma pracinha e vê ela arrumada, bonita ali, né, e tal, querendo ou não, ela se sente bem porque aquilo é dela, entendeu? Aquilo ali é dela. Ela tá vendo que o lugar onde ela vive tem perspectiva para a filha dela, para o filho dela, de crescer. Por exemplo, você pega a pracinha do Piedade, que antes de ser reformada, ela nunca foi utilizada realmente pela população. Ninguém nunca parou para sentar lá, para tomar um refrigerante, para conversar, para sentar, para descansar, para sentir a brisa. Então, depois que fez, você vê muitas pessoas lá naquele local, seja comendo um lanche, seja conversando, seja levando as crianças para ver aquela cascata de água. A vaidade dos órgãos públicos, isso é importantíssimo, né? Eu fico vendo, por exemplo, na época capeliense que o pessoal reclama, né? Fica pintando meio-fio, né? Fica pintando os metade. Não, minha raiva do meio-fio é o seguinte: só pinta meio-fio no capeliense. Isso que tá errado. Por quê? Porque, querendo ou não, você embelezar a cidade, você cuidar da cidade, isso é importante, Hélio. Nesse dia eu tava até conversando com o Tadeu, para eles desenvolverem, por exemplo, algo aí, por exemplo, de trocar os meio-fios da rua, porque a maioria estão quebrados, e aí quando chove, por exemplo, a terra vai e entra, né,
na via, enfim, e aquilo ali, quando não é lama, é poeira na casa do povo, então talvez refazer muitos meio-fios aí, nós vamos tirar essa terra que fica nas ruas o tempo todo, sabe? Que gera um certo constrangimento, né? Então, enfim, é mais ou menos isso aí. Regis, me conta uma coisa. Por que você escolheu o grupo do Tadeu para se candidatar? Porque você. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Você trabalhou, né? Você teve, né? Há muitos anos você esteve na gestão pública, primeiro apenas como prestador de serviço, depois como servidor, fez o concurso público, passou, né, é efetivo no município, mas qual foi os critérios que você utilizou para escolher o grupo do Tadeu para se candidatar e tá aí até hoje? Primeiro, tipo assim, que foi um convite foi o Alexson que me convidou para candidatar. Segundo, Eric, que a gente visualizava o quê? Que a condição, né, de propor novas ações, de até mesmo você também estar num grupo que é de novos políticos, para juntos você aprender a fazer a coisa, era muito bom. Aí, você tem um relacionamento ruim, por exemplo, com o Zezinho? Não tem. Você tem um relacionamento ruim com o doutor Fabrício? Não tem. Mas o grupo ter escolhido lançar a candidatura com o Tadeu e com o Alex foi justamente por causa disso. Porque ali eu encontrava a possibilidade de fazer proposições e elas serem atendidas, serem acolhidas, né? Obviamente, aí você fala para mim assim, mas você chega na prefeitura hoje lá com 10 projetos, eles fazem os 10 projetos? Não, né? Mas aqueles que eu consigo convencer que é importante, eles têm uma parceria assim. Então, eu acho que na época esse era o pensamento e hoje a gente tem conseguido sim fazer parceria em muitas coisas importantes, né? E o que as pessoas podem esperar do seu trabalho nos próximos 2 anos? Porque ainda tem 2 anos ainda de legislatura e você está aí, como diz, com a força toda e a saúde toda para trabalhar. O que as pessoas podem esperar desses próximos 2 anos aí de legislatura sua aí enquanto vereador? Pode esperar 2 anos aí. Eu acho que agora é o momento da gente começar a ter articulações com políticos a nível estadual, a nível federal, porque isso é importante para a cidade, né? Hoje, a figura de um deputado, ele hoje é quase que um secretário, né, de governo, porque as emendas dele, a força política que ele tem, né? Eu costumo falar que nós precisamos de emenda parlamentar. Nós precisamos de alguém que chegue lá na secretária de Estado de Educação, por exemplo, e converse com ela e fale assim, dos 851 municípios do estado, esse aqui precisa disso, sabe? Então, a gente tem que ter essa condição de ser lembrado, sabe? É igual Capelinha hoje. Capelinha hoje tem 72 comunidades rurais, né? Então, querendo ou não, onde tem ali um vereador que está atuando, essa comunidade está sendo lembrada. E isso é importante, né? Que esses lugares, que esses espaços aconteçam. Então, eu quero sim ter esse entendimento de conseguir fazer articulações para as coisas acontecerem em Capelinha. Eu ia dar uma notícia aqui, mas eu não vou dar porque eu preciso que confirme lá em cima primeiro, mas vai ser muito boa, né? Então, eu quero fazer essas articulações porque a nossa região precisa. Quando você fala assim, Capelinha ainda não tem aqui uma estrada pavimentada até Setubinha. Por que não tem? Justamente porque eu acho que os políticos aqui da região, nós precisamos conversar mais. Esse é um defeito muito grande que nós temos. Nós não dialogamos, nós não conversamos, sabe? Nós não entramos num consenso, tipo assim, de que se tem aí 5, 6 cidades, e nessas 5, 6 cidades tem 10 vereadores, e esses 10 vereadores, cada um conseguir com seu deputado R$100 mil, talvez um lugar desse daí já estivesse pavimentado. Mas isso aí precisa ser feito o quê? Articulação. Nós precisamos articular melhor a nossa região. E além disso aí também, propor projetos que de fato mudem a realidade do povo, né? Agora, por exemplo, nós vamos começar aí com o cursinho pré-vestibular do Enem. Fala pra gente. Que vai ser um projeto, tipo assim, extraordinário, da forma com que ele vai ser feito, com os parceiros que ele tem. A gente já conseguiu emenda parlamentar para bancar o projeto, né, que vai ser
via Gustavo Valadares. A gente não vai atingir só Capelinha, a gente conseguiu para Capelinha e outras cidades da região. Vai ser AD não, né? Vai ser semipresencial, né? O professor universitário e na cidade vai ter também os tutores para tirar as dúvidas dos alunos, enfim. Mas vai ser uma coisa muito boa. Eu não posso entrar muito em detalhes porque a gente precisa... O aluno vai sair de casa e vai para o pré-vestibular. Para a sala de aula. Sim. E lá na sala de aula ele vai ter lá a administração da aula por um professor que vai estar na faculdade. Sim. E lá também vai ter um tutor, é isso? De forma... O professor é de forma virtual, né? E o tutor presencial. E quantas pessoas você vai conseguir atingir? Eu acho que as cidades vão ser 45 vagas. 40... Capelinha. Né, que é uma coisa muito boa. E nós aqui, nós agora, por exemplo, nós vamos ter a discussão aí, ó, do Plano Municipal de Saneamento Básico. Plano diretor para esse ano, né? Plano diretor, né? Nós vamos ter o concurso público. Então, eu espero estar preparado para ter celeridade, porque dentro além de ter a celeridade que os processos merecem, de ter também, tipo assim, de fato, ajudar e contribuir para que os projetos, eles sejam, além de estudados e elaborados, eles sejam executados da forma como que tem que ser, sabe? Capelinha, ela é uma cidade que vem crescendo muito e nós não podemos, nunca mais retroagir política pública porque a gente pulou alguma etapa. Nós temos que ter essa grandeza, sabe? Nós temos que ter a grandeza de começar a fazer investimentos grandes em Capelinha, sabe? É uma passarela futuramente para as pessoas passarem aqui por Vista Alegre. São coisas que Capelinha precisa fazer. Mas enquanto a gente tiver que ficar tratando de uma Decabrantes, entendeu? De uma rede fluvial, não sei de onde que foi feito. Que não dá para a gente poder avançar sem resolver esses problemas. Nós temos que resolver isso. Porque são gargalos que geram dores, geram problemas, geram dificuldade para as pessoas que moram lá. Muitas pessoas. Justamente. Então, hoje nós temos que resolver isso e ser um exemplo do que de tudo que a gente estiver fazendo aí, a gente fazer isso de uma forma eficiente. Nós temos que ter eficiência na coisa, sabe? E o que eu puder trazer de propostas para dentro da cidade, para que a coisa melhore a condição de vida das pessoas, com certeza eu vou estar fazendo. Então, esses 2 anos aí, espero que Deus me abençoe com muitos projetos, que o povo também fale comigo das suas demandas. Isso é importantíssimo, sabe, velho? Eu tenho redes sociais, por exemplo, meu Instagram, meu Facebook, que sempre quando alguém me manda uma mensagem, automaticamente ali eu já estou respondendo a pessoa, porque eu acho que isso é importante. Então, eu conto muito também com a ajuda da população para a gente conseguir trabalhar de uma forma coletiva, sabe, de enfrentar os problemas. Hoje, por exemplo, a gente tem um problema seríssimo aí com questão hídrica aqui dentro da cidade mesmo, de abastecimento das casas. Isso tem que ser resolvido. E isso vai ser resolvido com diálogo, com o povo ajudando a gente. Então, espero que esses 2 anos sejam disso aí. 2 anos proveitosos para o povo de Capelinha. Tá, eu quero continuar agradecendo ao Café Angelândia e agradecer também ao Shopping Vale Supermercado também, que é o supermercado que realmente tem aquela preocupação de estar presente na hora que a gente realmente precisa. Amanhã, Regis, nós vamos receber aqui o Lousada. O Lousada e o Tenente Euler. Os dois vão falar sobre a questão aí do quartel. O que é ser policial da profissão? Por quê? Sim. Foram abertas aí, acho que mais de 3.000 vagas aí para a Polícia Militar. E muitas pessoas talvez querem fazer, mas tem dúvida, né? Há quanto tempo que ele vai ficar lá na parte lá de capacitação? Qual que é o salário que tem? Quais são as vantagens? Quais são as desvantagens? Se é bom ser policial, se não é. Então a gente quer fazer, além desse, a gente quer fazer também outros podcast com profissões, depois com advogado, depois com enfermeiro, depois com contador, depois com psicólogo, até mesmo para ajudar as pessoas a escolher a sua vocação profissional. Sim. Que é uma coisa muito importante. E aí a gente vai ter amanhã e na quarta-feira Xande e Raíssa vai estar aqui, são de Angelândia,
estão estourando aí. Eu não sei se você já acompanhou as músicas. Os meninos são muito bons e eles vão estar aqui. O Xande vai trazer o violão, vai fazer música aqui para nós. Vai ser um trem muito legal. E hoje a gente já está, como se diz, caminhando para o final. Você era presidente das comissões, agora você se tornou vice-presidente ou relator? Como é que é? Na Comissão de Justiça eu estou vice-presidente e na Comissão de Serviços Públicos, né, que inclusive é a que vai tratar aí do concurso público, né, na Câmara, eu estou de relator da comissão. Correto. São só essas duas que eu estou agora, as outras eu estou como suplente, né? Bacana demais. E essa discussão das comissões é muito importante, né? Na verdade, eu até chamo atenção isso aí, porque hoje até eu falei com o presidente da Confefe, de que inclusive as comissões elas deveriam trabalhar de formas individualizadas, sabe? Assim como acontece na Câmara dos Deputados, enfim. Porque as discussões dos projetos, aquilo ali você consegue deixar ele de uma forma de fato aplicável, né? Então, o vereador, de fato, o momento dele legislar é ali, sabe, Hélio? O voto favorável, ao contrário, quando sobe das comissões, isso aí é a coisa mais, tipo assim... Isso é consequência. Consequência. O legislador ele tem que participar daquele processo, sabe? Ele entender que, por exemplo, quando é um projeto de administração, que ela propõe esse Pires e esse copo estarem assim, que se eles ficarem assim, talvez é melhor, sabe? E aí ele coloca uma emenda, ele vai entender se aquilo ali é legal, se aquilo ali não é legal, se economicamente falando é interessante ou não para o município. Então, o vereador ele tem que participar daquilo ali. E aí eu até sugeri hoje o quê? Não, vamos trabalhar o seguinte, a Comissão de Cultura faz a sua reunião, a Comissão de Finanças faz a sua, a Comissão de Justiça faz a sua reunião, porque assim nós conseguimos que o processo passe de fato pela mão de todos os vereadores. Querendo ou não, eu represento o povo que votou em mim. Os outros vereadores representam o povo que votou neles. E cada um com a sua particularidade. Cada um com a sua particularidade. Hoje, se você for olhar o universo da Câmara, ele é muito diverso, né? Obviamente, tem gente que vai para mim assim, mas quando votou em mim, pensava, né? O resto não vai ser muito de atuar em comunidade rural. Hoje eu me orgulho de ser um vereador que está, sim, também na zona rural, porque ela é importante para a gente. Né? Ela é muito importante. Porque quando você não está, por exemplo, na zona rural aí, você acaba fazendo muitas vezes que essas pessoas saiam dos seus campos de trabalho, venham para a cidade e não tem serviço. Né? Você gera um constrangimento. E aí, voltando para questões das comissões, eu acho importantíssimo o vereador que está ali. O que está ali, ele está de fato legislando. O que você achou da eleição do Fefe para a presidência da Câmara? Uai, eu esperava que o Hélio ganhasse, né? Mas a eleição do Fefe, ele é um político que já há um bom tempo, né, vem se candidatando, é um político novo também, né? Então, tipo assim, o que eu acho é que, tipo assim, que eu espero que ele aproveite muito bem a oportunidade que ele tem, que ele entenda o papel que ele tem hoje, né? Nós que somos dessa nova leva de vereadores, de novos políticos em Capelinha, nós temos que entender, sim, a nossa importância, sabe, Hélio? Então, hoje eu desejo a ele e o que eu puder fazer para colaborar com o mandato dele lá na Câmara, eu vou colaborar, porque hoje ele está, né, num cargo muito importante para o município e que eu tenho certeza que ele vai conseguir, sim, ser um bom presidente. Zé Maria está dando os parabéns, falou que você deve continuar assim com a visão diferenciada. Está perguntando quando que vai começar o cursinho pré-vestibular. O cursinho pré-vestibular, a nossa expectativa é que ele comece em abril, né? Aí vão ser uns 4, 5 meses de curso, né? Até a sua concretização lá. Bacana demais. Regis, prova, né? Deixa aqui o microfone aberto e agradecer aqui pela oportunidade. Você acha que não tinha vindo aqui? Ainda não. No estúdio aqui que a gente fez, mas é uma alegria te receber aqui, principalmente sabendo dessa atuação, dessa sabedoria que Deus tem colocado no seu coração para legislar, principalmente a favor do povo e a favor de projetos que realmente vão
mudar a vida das pessoas. Então, te agradecer muito, muito obrigado pela sua presença aqui e fique, né, sempre à vontade, fique sempre à vontade aí para voltar quando quiser. Eu agradeço você, agradeço o rapaz que está conosco aqui também do Gazeta, agradecer também todo mundo que nos acompanhou, agradecer a população de Capelinha que me deu essa oportunidade, que vem me dando a oportunidade, né? Gostaria de dizer que o meu mandato ele é um mandato compartilhado com as pessoas. Então, eu gosto muito quando alguém me faz uma sugestão, que a gente pode lutar por isso, que a gente pode trabalhar para que isso melhore a condição da nossa cidade. Então, sintam todo mundo abertos, né, a mandarem as suas sugestões. Estou sempre aberto também para conversar com as pessoas. Então, quem quiser me procurar, pode ir na Câmara Municipal, eu vou até a casa das pessoas, para que a gente, de fato, faça um diálogo e que a gente construa a boa política, né, Hélio? Eu acho que a todo momento que você vai lá e apedreja um político ou coisa do tipo, e você leva mais para a função de todos do que, de fato, o individualismo daquela pessoa, você acaba desvalorizando algo que consegue nos ajudar muito, né, Hélio? Porque o bom político, ele consegue, de fato, transformar a situação da sociedade. E nós sempre convivemos com políticos, né? E nós sempre convivemos, na verdade, com a política. Então, a boa política, ela tem que, sim, ser valorizada. E eu espero, de fato, que o meu mandato ele tenha sido espelho para outras pessoas que possam vir também para a política, que possam participar desses momentos, que possam participar dessas discussões. Eu tenho certeza que deve ter pessoas lá em casa agora falando assim, isso aqui eu acho que tinha que mudar, e essa pessoa vai se interessar em um dia talvez candidatar aí para vir para esse meio, porque é muito importante, né? O meu mandato hoje, a minha maior missão, além de fazer políticas públicas que chegam até de fato às pessoas, além da articulação política, que é outro dever que a gente tem, um outro dever meu muito bem fundamentado é transmitir para as pessoas que a boa política ela é boa para a sociedade, né? E que isso deve ser valorizado. Correto. Obrigado, William, que está na técnica aqui. Moça, isso dá um trabalho, moça. Tanto botão para apertar ali que eu vou falar com você, viu? Obrigado, William. Câmera nova, né? Oi? Câmera nova. Seu moço, eu vou falar, não vou nem falar nada, não. Trabalho que se dá para poder mexer. Deixa eu só agradecer todos os meus parceiros também, porque a gente tem várias lideranças, né? Em zona rural, dentro da cidade. Por exemplo, aqui na cidade tem Gederson, tem o Leonar, tem o Pedro do Grupo Teatro. Leonar falou até que eu vi aqui, eu tive com ele hoje. Nós vamos marcar depois um bate-papo. É muito importante. Aqui. Aí tem o doutor Leonar, aí na zona rural tem lá o João, tem o Kim, tem o Nego, tem que mais, gente? Foi o João Afonso, não vale nada, não. O Zetim, enfim, tem a Roseli, tem, enfim, várias pessoas lá que a gente consegue conversar muito e a gente está presente e que essa troca de informações é muito importante e eles me ajudam muito no mandato, sabe? Ô Reis, tal lugar está em tal situação. Ô Reis, porque nós não pensamos nisso aqui para melhorar as condições das pessoas. Então, eu sou grato demais a todo mundo que um dia sentou comigo e falou assim, não, vamos estudar isso aqui para acontecer. É isso aí, nós vamos embora. Amanhã a gente volta com mais um podcast do Gazeta dos Vales.